Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais OK Nerd, seu espaço para falar de cultura pop, cultura nerd. Rapaziada, eu vi um vídeo do Critical Drinker, que é um canal que eu gosto pra caramba, falando se os filmes das mulheres empoderadas, ou o que eles chamam de girl boss, se é o fim de uma era em Hollywood, tá? Eu vou dar uma olhadinha nesse vídeo junto com você, né? Ele tá, obviamente, em inglês, né? Mas a gente vai tentar traduzir aqui. Afinal de contas, a gente faz o curso da B-Way do Jonas Bressan, que o link está aqui na descrição. Vamos lá, então vamos escutar o nosso querido Critical Drinker, vamos lá. Newton's third law of motion, which states that for every action, there's an equal and opposite reaction. Unfortunately, it doesn't work quite the same way in the world of corporate entertainment, where the rule would be better described as, for every 50 or so actions, there's an extremely belated and insufficient reaction. A good example. Aqui ele tá falando o seguinte, né, rapaziada? Ele tá dizendo assim que existe a terceira lei de Newton, né? Que afirma que para cada ação tem uma ação igual ou contrária, né? Mas em Hollywood parece que não é assim que funciona. Para cada 50 ações, a gente vê uma ação contrária, né? Vou continuar aqui. Example of this would be the disastrous series of flops we've seen over the past year or two. Projects like Rings of Power, Peter Pan and Wendy, Ahsoka, She-Hulk, Resident Evil, Robin Hood, The Witcher, The Marvels, and most recently, Madam Web. Aqui ele tá citando assim o enorme número de coisas, né, que foram fracassos retumbantes aí, né, como Peter Pan, She-Hulk, Rings of Power, Resident Evil, Robin Hood, The Witcher, The Marvels, né? E é mais recente a Madame Web, né? Why did you say that name? I mean, let's be honest here, that was a movie that anyone with more brain cells than me after 6 pints of Skull Splitter knew was going to be a massive flop, despite having an opening weekend almost as long as its entire theatrical run if it carries on at this pace. I love this quote from The Hollywood Reporter from a North American distributor. On Wednesday night, you could actually watch it. Bom, ele fala assim que qualquer pessoa com um pouquinho de cérebro, né, ia perceber que esse filme ia ser um fracasso, né, e teve um final de semana bastante longo, né, o Madame Web, porque foi esse final de semana do Dia dos Namorados, né, e mesmo assim ele continuou flopando na audiência, né, inclusive ele traz aqui uma citação do Hollywood Reporter, né, onde ele fala aqui que o trailer, né, de Madame Web, né, fez mesmo, passando o trailer, os tickets, né, os ingressos vendidos foram baixíssimos. Inclusive, o cara poderia ver a galera devolvendo os ingressos, né, ao vivo no chart, né, que tem os gráficos do chart de ingressos vendidos, né, enquanto o final de semana for passando, assim, né, cara. E eles gostariam que eles tivessem uma abertura igual do Shazam 2, né. Você vê como a coisa tava feia, né? Advanced ticket sales declining in real time as buyers were refunding their tickets. It really says something when you'd rather have Shazam 2 numbers. The point is that when a big flop like this happens, the access media tends to scramble to find a convenient and politically acceptable excuse. But in this case, The Hollywood Reporter seems to have made an admission about the film's target audience that I don't think anyone expected. Quote, I don't know if women are enough to carry the box office here, one veteran studio source outside of Sony says. Indeed, males make up 65 to 70% of the superhero audience in North America. In the case of Madam Web, the percentage of female viewers was still only 46%. Aqui ele tá falando uma coisa muito interessante, né? Que teve um pessoal ali da própria Sony, né, um dos produtores da Sony, falando que eles não sabem. Ele não sabe se esses filmes destinados a mulheres são suficientes para fazer sucesso, né? Ele dá alguns dados aí sobre que apenas 46% das mulheres foram assistir Madame Teia. Um filme que foi feito para mulheres, com mulheres protagonistas, com diretora mulher, entendeu? Então, mesmo assim, as mulheres não foram assistir, né? E o cara tá intrigado, né? Por que será que aconteceu esse negócio, né? Porra, ninguém imagina por quê, né? Now pay attention, 007, because this one's important. Madam Web was a superhero movie specifically designed to appeal to a female audience. It's got a female lead, a trio of female supporting characters, Mulheres, a female director, and a female writing team. And guess what? None of it helped. Os roteiristas eram
mulheres também, né? Alguns, né? Não todos. Women didn't turn out to see it, not in the numbers they needed anyway. It was the same problem with The Marvels. That film had 3 female leads, a female director, and an all-female writing team. And what happened? E a mesma coisa aconteceu The Marvels, né? Que era uma diretora mulher, um time protagonista de mulher, escritoras mulheres, e foi um fracasso, o maior fracasso da história do MCU, né? Tem um padrão aí, rapaziada? E esse padrão é misógino? Vamos ver o que mais ele fala aí. To it. The male audience was put off by a movie that did everything except ban them from attending screenings. The much anticipated female audience failed to show up, and as a result, it was the biggest box office flop in MCU history. So tell me, what exactly did these 2 movies have in common? That's right. Ele falou, o que será que tem em comum esses filmes, né? They both tried to pander to an audience that was never going to see them in the first place. You know, it's actually kind of funny reading articles from mainstream outlets that cover stuff like this, because it's like watching someone with an almost complete jigsaw puzzle who simply refuses to put the final piece into place because they don't like the picture that it forms. Well, então ele fala uma coisa assim meio óbvia, né? E é uma coisa que a gente falou naquele react do Pablito lá, né? É engraçado a gente ver as matérias dos jornalistas, dos críticos se perguntando por que o pessoal não gosta desses filmes, né? E assim, eles parecem não conseguir compreender por que as pessoas não estão assistindo esses filmes, né? E é que parece óbvio para qualquer um que não esteja imerso nessa loucura ideológica que tem em Hollywood hoje, que isso acontece porque as mulheres não gostam desse tipo de filme. No geral, tem uma ou outra que gosta? Claro, tem bastante. Né? Mas isso na estatística não conta muito. Quem assiste filme de super-herói são homens, são garotos, né? A maioria das mulheres que vai assistir filme de super-herói vai com o namorado, vai com a turma da escola, sei lá, alguma coisa assim. Não é uma atividade que as mulheres se reúnem. Pô, já falei isso aqui, cara. E vocês mulheres que estão aí no chat, aliás, nos comentários, desculpa, vocês podem confirmar pra mim. Se suas amigas, você provavelmente saiu do meu canal, você gosta de cultura pop, cultura nerd, beleza. Mas e suas amigas, o seu círculo de amizade, todas são assim? Elas assim, porra, vai sair o filme da Madame Teia, vamos assistir, meninas. Eu não vejo isso. Entendeu? Mas, vamos lá. If they won't do it, then I'll have to do it for them. Because here's an inconvenient truth, dear viewer. Men and women tend to be interested in different things. Oh, man. Ele fala assim, por incrível que pareça, mulheres e homens se interessam por coisas diferentes, cara. Oh, daí vem um momento de suspense, cara. Meu Deus, como isso é possível? Mulheres e homens são diferentes? Não é possível isso. Oh, God, oh, man. I know, it's truly an earth-shattering revelation, but there it is. In fact, if you care to break down the box office statistics by gender, you'll find that women make up 85%. Olha aqui, presta atenção. Ele pega umas estatísticas aqui, ó. A audiência, né, de mulheres em filmes, 85%, né, são para ver filmes românticos, né? As mulheres tipicamente entre 25 e 34 anos, Of em uns audiences grupos for aí. romance movies and 70% for Aqui tem o dado assim, ó. E para filmes, esses que a gente tá falando de românticos e tal, olha aqui, ó, 68% dos filmes são as mulheres que vão assistir, né? E 31,5% são homens que vão assistir. musicals. Men, on the other hand, E musicais também, né? make up 70% of the audience for superhero movies, 75% for action movies, and Então aqui, ó, ele tava falando um pouco antes, né, que os homens já são 70% da audiência de filmes de super-heróis, 75% da audiência para filmes de ação e 65% da audiência de filmes de ficção e fantasia, né? E isso aí é um gráfico da British Films, né? Para preferências de homens e mulheres. É claro que estatística e ciência só serve quando, né, é para corroborar uma narrativa dessa galerinha, né? 65% for science fiction and fantasy. In fact, this nifty little graphic from the British Film Institute breaks down the Olha aí, ó. preferred genres for men and women, and you can clearly see the difference in preference between them. That's not a good or a bad thing, but it is a thing that movie studios should pay attention to. Instead, E aí ele fala assim, olha, não é uma coisa que seja ruim ou boa. A questão é que os estúdios têm que prestar atenção nisso. E aí a gente entra naquele conceito que eu falo que o Pablitinho, meu querido amigo Pablito,
né? Ele tá errado. Ele acha que os estúdios só querem dinheiro. E não é verdade. Se eles quisessem só dinheiro, eles iam numa estatística dessa, olhavam e falavam, então filmes de super-herói para mulheres quer dizer que não dão muito certo? Não vou fazer. Mas eles não fizeram isso. Eles passaram 10 anos tentando. Passaram 10 anos She-Hulk, The Marvels, Madame Teia mais recente, uma infinidade de filmes que são tentaram atrair o público feminino e nenhum deu certo. A gente fez o react aí do Ghostbusters 2016, vocês viram. Não fez sucesso. Por quê? Porque o cinema é misógino? Porque os homens são machistas? Não, sei o quê. Não, porque as mulheres não se interessam. Né? They've been doing the exact opposite in recent years. They seem to regard audience demographics as a problem that needs to be fixed, instead of the inevitable result of different groups of people having different interests. And the thing is, their solution has produced the worst possible outcome for everyone. In the case of the big box office franchises like Marvel, Star Wars, Lord of the Rings, Star Trek, and others, which naturally tend to skew towards a male audience, they made a conscious. Então, assim, parece que a solução pra eles é fazer as piores histórias possíveis, né? E alienar todos os públicos. Quer dizer, as mulheres não vão assistir e os homens também começam a deixar de assistir. Você vai dilapidando as IPs, né? Que é as marcas, né, dos filmes, né? Por exemplo, Star Trek, Senhor dos Anéis, coisas assim. E assim, parece uma insanidade coletiva. É por isso que eu digo, o dinheiro não é necessariamente o principal. Porque se fosse o principal, eles não fariam isso. É uma questão de lógica. Questão de lógica. Você não pode me dizer que, não, mas, enfim, eles querem procurar eles querem ter o dinheiro. Eles querem a grana. Pô, se eles quisessem a grana, por que eles fazem esse tipo de coisa? Porque não é só a grana. Tem uma questão embutida ideológica aí. É o que a gente chama de cultura woke. E, obviamente, tem os caras que negam isso aí. Um abraço aí ao Thiago Santinelli, o homem que mais ama os judeus do Brasil. Mas, cara, fora isso, não dá pra entender, entendeu? Não dá pra entender por que eles têm esse tipo de comportamento em Hollywood. E a única coisa que explica esse comportamento é ideologia, tá? Vamos lá. Conscious decision to tell more stories with female leads. A lot more. There's nothing wrong with that on the face of it, but whether or not it works all comes down to implementation. Instead of writing likable and distinctly feminine characters that complemented the existing male ones, the writers and creatives treated it more like a competition that only one side was ever allowed to win. A story about... Exatamente. Aqui é um ponto que ele fala que é fundamental, que é a representação das mulheres nos filmes. O problema dos escritores e escritoras é que, ao invés de eles fazerem papéis complementares, onde homens e mulheres são complementares entre si, como é na vida real, eles criam a dinâmica de guerra dos sexos, onde as mulheres têm que vencer os homens, né? Porque isso é uma representação, é uma metáfora, as mulheres derrotando o patriarcado. E aí, cara, quais as chances disso dar certo? Quais as chances de uma pessoa normal, um homem normal, não um feminista desse bem de Twitter aí, chegar no cinema e ficar escutando que ele é burro, que ele é idiota, que ele é bobo, né? E gostar do filme? Não tem chance. E aí, com o tempo, até as pessoas normais, que não são ligadas em cultura pop, cinema, vão assistir pra se divertir, começam a ficar esperta. Porque as pessoas não são trouxa. Então o cara vai no primeiro filme e fala, porra, cara, vai tomar no cu. Vê as heroínas da capa, por exemplo, vou dar um exemplo. Vê no cartaz do cinema as heroínas lá, né? Seja de ficção, seja de quadrinhos. Aí ele olha assim, pô, legal, vou assistir. Porra, o filme é esse, tá? Os homens são maus, as mulheres são boas, não sei o quê. Aí o cara, porra, cara, que saco. Aí outra vez ele vai de novo. Homens são maus, mulheres são boas, blá blá blá. Aí no terceiro o cara vê uma mulher no cartaz, ele não vai. E aí vocês chamam o cara de machista, porra. O cara quer se divertir, entendeu? Não passa pela cabeça, você não gosta do machismo dele. Mas ele vai em 2 ou 3 filmes e percebe que tem um padrão. Para de assistir, caralho. É um negócio meio óbvio. Só não é óbvio pra quem é militante, né? Ideológico. Free yourself from the oppressive demands of others and discover our true potential is a perfectly viable story to tell. The problems creep in when that becomes the only story that you ever tell. And their standard practice of lazily taking... Então, aí que tá, ele tá falando assim, ó, uma história de que uma mulher se solta das amarras, né, do patriarcado não, mas assim, de um
alguma coisa opressora e dar a volta por cima, se tornando uma pessoa forte, não sei o quê. Isso não tem problema contar. É uma história perfeitamente normal de ser contada. O problema é que todas as histórias são assim. Eles não sabem fazer mulheres que não sejam desse jeito. É como se não existissem outro tipo de mulher, né? Como se existissem mulheres frágeis, mulheres fracas, mulheres más, mulheres perturbadas, entendeu? Porque isso não se encaixa no estereótipo da mulher empoderada. E aí não tem condição, porque isso não ressoa nem com os homens, que não vão mais assistir filme assim, e nem com as mulheres, né? Que não conseguem se identificar também com os filmes. Vocês não falam tanto de representação, que tem que colocar. Toda mulher é uma girl boss? Toda mulher é forte, decidida, empoderada? Claro que não. Entendeu? Enfim. Taking stereotypical male traits and pouring them straight into female characters failed to win. Esse é outro detalhe interessante. Ele fala aqui de você colocar características masculinas em personagens femininos, cara. Então a mulher, ela para ser forte e empoderada, ela tem que ter características masculinas. Faz sentido um negócio desse? Não, nenhum. Nenhum. As características de forças femininas são diferentes do masculino. Mas são forças do mesmo jeito. O problema é que as características de força feminina são femininas. E por algum motivo que a gente não entende, essa galera acha que isso é uma espécie de machismo, né? Porque na cabeça deles, e eu acho que é uma coisa meio com algum complexo, o poder é masculino. Logo, para as mulheres terem poder, tem que ter características masculinas. Que não faz o menor sentido. Qualquer um que tem mãe ou esposa em casa sabe que feminino tem poder, né? E é óbvio que tem essas características intrínsecas. Win anyone over. Men were generally put off by the new crop of overbearing, aggressive, infallible girl bosses who seem to exist purely to show off and humiliate their male counterparts at every opportunity. While women Ele fala o que eu falei aí sobre essas mulheres, chefões, né, que eles chamam de girl bosses, que são empoderadas, estão sempre humilhando os homens ao lado delas, porque humilhando os homens parece que elas são mais fortes. Que não faz o menor sentido, né? Porra, quem quer ficar perto de uma mulher que fica humilhando as pessoas? Não, eu vou corrigir a frase. Quem quer ficar perto de uma pessoa que fica humilhando as pessoas? Ainda mais se essa pessoa é o protagonista, caralho. Faz sentido. Como é que eu vou me apegar ao protagonista se o protagonista é um mala sem alça? Se é uma pessoa que humilha as pessoas ao redor, os coadjuvantes. Não dá, cara. Entendeu? Essa arrogância. Não é todo mundo que gosta dessa parada. Na verdade, a maioria das pessoas não gosta. Esse aqui é o maior exemplo de todos, o Rings of Power. Né? Galadriel, por acaso, você conseguia sentir simpatia por Galadriel? Eu nem vou entrar nas loucuras que eles fizeram com o texto do Tolkien. Esquece isso. Vamos pegar só como produção audiovisual. Tem como você simpatizar com essa personagem, sendo que ela é irritante, arrogante, chata, e não é de uma maneira charmosa. Porque tem personagem assim que você consegue achar que é charmoso. Por exemplo, Han Solo. Han Solo, ele é irritante, ele é arrogante, mas ele é charmoso, porque ele é falho, porque ele mostra as falhas dele. Você dá risada que ele é só daquele jeito por uma máscara, né, que ele coloca. Ela não tem falha, galera. Adriel não tem falha nenhuma. Como é que eu vou simpatizar com uma pessoa que não tem falha, se eu sou cheio de falha? A mulher pensa a mesma coisa, porque a mulher não é um bicho alternativo, é um ser humano igual a mim e a você. Vamos lá. To connect with them either because they represented masculine ideals that didn't come naturally to them in a genre that most of them didn't particularly care for anyway. In short, Hollywood's wasted billions of dollars chasing an audience that doesn't exist, and in the process. Ele fala assim: Hollywood tá buscando uma audiência que simplesmente não existe. As mulheres já não gostam dessa temática fantasiosa, ficção, de ação e quadrinhos. E ainda os caras fazem personagens que elas não conseguem se identificar. Quais as chances de dar certo? De conseguir conquistar esse público? Não tem como. E aí você olha as audiências de filmes como 50 Tons de Cinza, Crepúsculo e Jogos Vorazes e coisa assim, e você fala assim, caralho, tem alguma coisa errada aqui, né? Essas mulheres estão preferindo assistir esse tipo de filme. Claro que estão preferindo assistir esse filme, porque as mulheres são de verdade ali. Elas se identificam com aquelas mulheres. Porque elas têm falhas, porque elas são fracas, porque elas são bondosas, porque elas são femininas, porque elas não são metidas a serem homens, né?
E uma mulher quer ser metida a ser homem? Pô, você nasceu mulher, você quer ser mulher. Não quer ser homem, caralho. Né? Senão seria trans. Eu acho que é esse sentido que muitos escritores de Hollywood não entendem. Process, they've gradually pushed away the one that did. On the flip side, look at what happens when you actually understand your target audience and make a film that caters specifically to them. Barbie was the biggest hit of 2023, and even if I personally didn't like it, that doesn't matter one bit because it wasn't made for me. It was a movie written and directed specifically for women. Everything from its aesthetics, to its dialogue, to its themes and messaging were designed to appeal to female audiences. Exatamente, o que ele fala é o seguinte, veja o que acontece quando eles conseguem entregar um filme que é direcionado para as mulheres, como o Barbie. Assim, mesmo com toda a mensagem ideológica de Barbie, que a gente sabe que tem e tal, mas ela tá todo empacotado numa parada super para mulheres, né? Super para mulheres. É um filme com a linguagem feminina total, né? E independente se a gente gostou ou não do filme, né? A gente tem que levar e dar esse mérito a Barbie. Por isso que ele foi o maior sucesso do ano passado. And it worked big time. Top Gun Maverick, on the other hand, was aimed primarily at men because it incorporated so many of the masculine tropes and themes that men traditionally find appealing. Action and explosions, advanced technology, fighter jets, militarism, macho conflict and competition. Both of these films achieved massive success. Aqui ele faz o contraste da Barbie. Outro sucesso do cinema. Top Gun Maverick. Porra, Top Gun Maverick tem tudo que os homens gostam. Explosão, tecnologia, competição masculina, né? Perigo, ação, né? É isso. Porque são tópicos masculinos. Tá entendendo? São tópicos masculinos, cara. Assim, a falta de aceitação que não que existe diferença entre o que mulheres gostam, o que meninas são de rosa e meninos são de azul, para simplificar e irritar os caras, a falta de compreensão desse tipo de coisa é que leva a esses fracassos de bilheteria. Because they understood their core audience and how to appeal to them. Now imagine how detrimental it would have been if the studios tried to incorporate elements that appealed to the opposite gender, like if Barbie's colourful exploration of female identity, empowerment and self-actualization was interrupted by big macho action scenes with guns and explosions and technology porn, or Top Gun. Exatamente. Ele fala assim, imagine se no filme da Barbie, pelo meio do filme, tivesse máquinas e tecnologia e explosão e não sei o que. Isso ia... O que ia fazer com a audiência feminina? Ia despencar. As mulheres não iam gostar. Mesma coisa com o Top Gun. Se no meio do Top Gun tivesse, porra, uma puta batalha de DR, de relacionamento e não sei o que, o homem não ia gostar. Por que eu falo umas coisas que parecem óbvias e os caras não entendem? Maverick devoted lengthy sequences to a female pilot lamenting how difficult it is to gain respect in a male-dominated profession while maintaining her sense of feminine identity and her aspirations for marriage and family. In both cases, the core target audience would probably have rolled their eyes and thought, why do they have to inject this crap into my movie and totally spoil the fun? Well, congratulations, now you know how it feels to be a fan of any of the big franchises over the past decade or so. Exatamente o que ele fala é o seguinte. O cara que estaria assistindo esse filme, se fizesse isso que eu acabei de citar, ele ia olhar pra cima, rolar os olhos pra cima e falar, porra, por que tô enfiando essa merda num filme que eu quero me divertir? Daí, parabéns! Na última década, todos os filmes, que a gente chama de filmes da cultura nerd, estavam desse jeito. E aí, quando a gente reclama, ainda somos chamados fascistas e machistas. Né? Ai, vocês não aceitam minorias, vocês não aceitam mulheres, vocês não gostam de mulheres, não gostam de minorias. Claro que isso aí é um espantalho que os caras estão batendo. O que na real é que os caras estão estragando os filmes propositalmente, sei lá, por causa de ideologia. The thing is, I think the message is finally starting to sink in with the good people of Hollywood. Maybe not the creatives, but definitely the soulless money men paying their salaries who've spent the past several years watching their profit margins slowly fall off a cliff. Like I said. E aí ele comenta assim, olha, finalmente eu acho que essa mensagem tá chegando nas pessoas que bancam os filmes, né? Não nos criativos, não nos roteiristas. Essa galera tá perdida na ideologia. Mas o pessoal da grana começou a ver suas margens de lucro cair, e começou a acender a luz vermelha. Demorou, né? Você vê quanto demorou pra esses caras acender a luz vermelha. E agora eles estão tendo que se ver com essa situação na mão.
E ele vai citar por que ele acha isso. Peraí, deixa ele That continuar aqui. earlier, for every 50 or so actions, there's a belated reaction from Hollywood, and it's finally starting to happen now. The first domino to fall is Silk Spider yeah. Society, a female-centric Spider-Man spin-off in development at Amazon Prime. According to the press releases, the E aí ele tá falando sobre a Silk, né? Que é essa Mulher-Aranha. Uma merda, né? Mas enfim. E aí tava sendo uma série sendo produzida pela Amazon. E depois do fracasso da Madame Teia, os caras demitiram todo mundo dos criadores. Demitiram, se não me engano, só a diretora que não foi demitida, não tenho certeza. Porque eles resolveram fazer uma série para o público masculino. E isso, por que isso é importante, essa declaração? Porque é a primeira vez que um grande estúdio tem coragem de dizer que está fazendo uma série para o público masculino. Isso até um pouco tempo atrás era um tabu. Você não podia falar um negócio desse. Porque é machismo, sei lá por quê. Entendeu? Então isso demonstra que pode haver uma mudança aí. The entire writing team's been fired, and the show is being refocused with a more male-skewing audience in mind. Now, this might not sound like much of a big deal, but it is, because it's the first time that a studio had the balls to publicly declare that they're targeting a project towards a male audience again. In 2024, that's the equivalent of a vegan restaurant saying that their new menu is going to cater towards meat eaters. It's the first time that anyone in Hollywood's openly admitted that what they've been pushing on us for the past decade or so just isn't working, no matter how much money they throw at it. That you can't make every movie appeal to every person. That trying to attract female audiences into a male-dominated genre with clumsy pandering doesn't work and never will. Então, é a primeira, assim, como ele começa o vídeo dele falando assim, né? Cada 50 coisas que acontecem em uma ação é exatamente isso. Depois de tanto flop, depois de tanta exceção de saco, depois de Liga Nerdola surgir nos Estados Unidos, Liga Nerdola surgir no Brasil, em todos os outros países também tem gente como eu, que faz videozinho, reclamando dos filmes, falando, pô, para com a ideologia, não sei o quê. Isso vai criando uma massa, né? É claro, como eu falei pra vocês, né? Não é um canalzinho de merda como o meu que vai fazer influência, mas na somatória das coisas, né? Que isso alimenta o algoritmo do YouTube e não sei o que, mais pessoas, rede social, e aí os caras, pô, talvez estivéssemos errados. Talvez as teorias feministas, né, da Ivy League para fazer filmes não funcionem. Talvez, né? Talvez. Work. In the words of Nerdrotic, all they're doing is taking boy brands that everyone could enjoy and turning them into girl brands that no one enjoys. So what exactly can we expect now that the pendulum's starting to swing the other way? And more importantly, what do we want to see moving forwards? Well, believe it or not, I don't think their approach needs to change that radically if they want to win back old fans and restore a bit of balance. Franchises like Marvel, Star Wars, DC, and Star Trek can still have plenty of kick-ass female heroes going on exciting adventures, they just need to be. E aí, assim, ele fala assim que a mudança não vai ser tão repentina. Hollywood ainda vai continuar fazendo filmes empoderados, que ainda vão fracassar em bilheteria. Isso vai continuar acontecendo, porque é muito difícil, essa cultura ficou muito impregnada dentro de Hollywood, principalmente na parte criativa. Vocês sabem também que isso é muito ligado à política. Os Estados Unidos é um país que está muito dividido, assim como o Brasil, mas lá a coisa está tipo, muito dividida, principalmente a população é muito mais politizada, por ser o DH mais alto e ter mais acesso à internet e tal. Então, a gente vê que isso está causando, né, uma dificuldade do pessoal criativo de produzir filmes. Eu já expliquei pro pessoal, muita gente não entende, vou tentar falar de novo, é que o problema dos estúdios não é só no CEO, não é o Bob Iger, não é o produtor, não, é toda uma cadeia de funcionários que constrói essas empresas e que em um nível ou outro são pessoas extremamente ideologizadas. Por quê? Porque o RH dessas empresas é ideologizado. Quem contrata pessoas para trabalhar lá é ideologizado. E como o RH, no fundo, não passa de uma coisa subjetiva, ou seja, você pega dois currículos iguais e você escolhe aquele que você acha que é um pouco melhor por qualquer característica que você tenha na sua cabeça, isso, consciente ou inconscientemente, acaba gerando uma cadeia de funcionários ideologicamente ligados uns aos outros. Faltando uma diversidade intelectual dentro das empresas, levando a isso que a gente está vendo. Tá bom? Fora o fato que, em grande parte, a indústria de arte, né, é dominada por pessoas logicamente à esquerda, naturalmente isso acontece, uma coisa natural,
né? Pessoas mais à esquerda gostam mais de coisas humanas, de arte e tal. Isso é normal, e tá tudo bem, não tem problema isso. Mas isso causa um problema muito sério. Quando o pessoal faz aqueles movimentos para inclusão, tem que ter mais negro, tem que ter não sei o que dentro das empresas, junto com isso deveria haver movimentos de inclusão também para pessoas conservadoras, de direita, libertárias. Por que eu falo isso aí? Por que você que tá me escutando fala, pô, mas aí faz sentido? Isso faz. Sabe por quê? Porque isso adiciona pluralidade de pensamento e diversidade de pensamento nas empresas, que é necessário. A dialética é necessário que haja choque de pensamentos para que uma coisa melhor nasça. Isso aí é darwinismo, gente. Né? Enfim, esse é o meu pensamento. Né? Eu quero saber o seu pensamento. Fale aqui no nosso comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar aquele joinha. Por favor, também não se esqueça de dar uma olhada aqui no curso do Jonas Bressan da BioA. Tá vendo como eu tô bom? O cara fala, eu tô entendendo tudo que o cara fala. Entendeu? Tudo. Então, se você quer melhorar o inglês que nem o gordão, faça o curso da BioA, cara. Entendeu? Faça, aprenda inglês e se piruliche aqui do Brasil. Também tem os cursos aqui do Peter Jordan e os outros cursos aqui, aparentemente os links são desativados. Eu vou reativar os links aqui, os cursinhos baratinhos que tem para você fazer YouTube sem aparecer, beleza? Galera, muito obrigado pela sua atenção. Desculpa qualquer coisa aí. Amo vocês. Não se esqueçam, hoje à tarde às 5 horas tem aí mais um OK Nerd, beleza? Um abraço a todos e tamo indo. Falou!